Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Essa é mais uma entrevista do século. Sou Vitor Taveira. Hoje estamos aqui no Estúdio 42B, casa cheia, várias convidadas, né? O tema de hoje é muito interessante. O tema é o uso de cannabis medicinal. Nós vamos falar sobre os tipos de tratamentos que podem ser feitos com essa planta, os usos nas políticas de redução de danos, as proibições e permissões em relação ao seu uso, questões legais de acesso ao medicamento e também da associação que está sendo criada no Espírito Santo para tratar dessas questões. Vou só lembrar que essa entrevista, outra, você pode assistir no YouTube do Século Diário, no Spotify, no Google Podcast, se você preferir, né, ouvir, e também acessar o site do Século Diário. Todo dia tem novidades por lá, www.seculodiario.com.br, e também divulgar, compartilhar, comentar e fortalecer aí nossa imprensa independente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. E as nossas convidadas, vou anunciar aqui a Litsa Aoni, que é estudiosa de cannabis e advogada, né, atua na área do direito. Temos a professora do Departamento de Serviço Social da UFS, Fabiola Leal, que é coordenadora do grupo de estudo Fênix, que também aborda essa questão, né? E a médica veterinária Emanuele de Oliveira e Silva, que tem pós-graduação em cannabis medicinal e foi a pioneira na prescrição de cannabis na veterinária aqui no Espírito Santo. Então, a galera que já tem uma bagagem muito grande, né, nesse debate. Então, bem-vindas. Vou começar com a Litsa perguntando um pouco como é que se justifica essa questão da proibição de uma erva medicinal, né? Porque a gente tem todo um histórico, é comprovado, né, que a cannabis, como tantas outras plantas, tem valores medicinais e ela acaba sendo proibida. Como é que você vê isso e como é que está esse debate a nível jurídico hoje? Uhum. Você quer a resposta oficial ou a resposta não oficial? A resposta oficial é que na lei de drogas é proibido é, todo crime, ele tem um objetivo jurídico que é defender alguma questão de relevância social, né? E aí o crime da lei de drogas que define como criminosa essa prática do uso da cannabis, ele está pautado na proteção da saúde pública, por incrível que pareça. Então, assim, exatamente isso que vem sendo usado como argumento para quebrar essa questão, porque como é que você justifica uma política que está visando proteger a saúde pública, mas ao mesmo tempo está negando o direito à saúde individual de milhões de pessoas que coletivamente então não é saúde pública. Então não dá para ter uma norma que ao mesmo tempo que diz que protege a saúde pública, ela breca totalmente, ainda atrapalha bastante essa questão. Então hoje juridicamente falando, é esse o argumento que a galera tem tentado usar, dizendo que a lei não está atingindo o objetivo que ela prega, né? Qual é a resposta não A oficial? resposta não oficial é lobby, é indústria farmacêutica, é tabaco, é bebida alcoólica. Então, tudo que perde dinheiro com você tendo uma qualidade de vida melhor, faz o trabalho dele de tentar que isso não seja liberado. Então, hoje o que a gente tem no cenário da cannabis no Brasil são pessoas utilizando medicamentos importados, medicamentos artesanais feitos pelas associações e também pessoas que produzem o próprio medicamento, né? Ainda não temos produção nacional a nível empresarial, então a produção nacional é feita pelas associações. E aí fica essa briga, né? A indústria farmacêutica perde muito dinheiro com isso, porque eles não conseguem patentear uma molécula. Inclusive, teve essa discussão uns 2 anos atrás. Eu acho que teve uma empresa aí que tentou patentear o CBD, e aí foi um bafafá. O INPI tinha dado essa concessão, e foi um bafafá. Tipo, você patentear o chá de camomila, e agora todo mundo que fizer chá de camomila tem que pagar royalties, né? Então, assim, não deu para eles levarem adiante, mas eles tentam, né? E aí essa que é a resposta não oficial, assim, o dinheiro que está envolvido em tudo isso atrapalha bastante a pauta andar, mas o que tem andado foi com organização civil mesmo, da galera se movimentando, o judiciário tem feito um papel maior do que o legislativo, que era para ter sido feito por eles, né? Então a galera tem entrado na justiça para solicitar o acesso e é através disso que está caminhando assim um pouco mais. Tem exemplos, né, pelo mundo aí do que vem sendo feito. Inclusive, assim, essa onda reacionária, né, que tomou o Brasil nos últimos anos, falando até antes do Bolsonaro, né, já vinha essa onda.
era algo que eu, lá nos primeiros governos do PT, eu achava que a gente estaria avançando, né? Eu falava daqui a 10 anos, daqui a quantos anos a gente vai estar discutindo essa questão, né? Essa e outras questões, né? Mas a gente teve uma avalanche que tirou isso também. Essa pauta poderia estar sendo falada se fosse outra conjuntura política. Então, na atual, tem todas essas questões do preconceito, de um pensamento muito enraizado, né, na sociedade que olha para essa planta, né, por seu uso, enfim, inclusive pelo uso, as questões que a gente discute, né, sociais, raciais, como é visto esse uso, né? Que cria esse preconceito que repercute, inclusive, para a questão medicinal. A gente vai falar um pouco agora da questão medicinal, também podemos falar depois dos outros usos recreativos, enfim, que também são possíveis e legítimos, digamos assim, né? Mas aí eu queria falar com o Emanuele um pouco desses usos medicinais, o que vem sendo feito hoje, né? Quais são os avanços, né, nas pesquisas médicas, na medicina veterinária também, e quais são os tipos de uso, quais são os benefícios que podem ser obtidos, por que se justifica esse uso medicinal e também um pouco do que tudo isso que a Alissa falou acaba brecando, quais são as dificuldades criadas para o acesso por essa política que eles têm no Brasil hoje. Gente, em primeiro lugar, obrigado, eu agradeço o convite de estar aqui presente, Vitor. Rever, né, pessoas que a gente conhece há tanto tempo. Bom, respondendo sua pergunta também, é longa história, e aí eu acho que antes de falar da medicina, né, a gente tem que fazer um resgate histórico. Falar que a planta, essa problemática em relação à cannabis, a gente tem que contextualizar, né? O proibicionismo, ele contribuiu bastante, o Brasil também contribuiu bastante, né, para o proibicionismo, todas as políticas racistas, né, e essa questão da gente poder, de se criar um estereótipo em relação a uma planta, então a gente tem que problematizar antes, historicizar, que começou no século XX, não só no Brasil, nos Estados Unidos e vários outros locais também, e que nada tem a ver com os efeitos colaterais da cannabis, né? Então, falando da medicina, né? Então, é uma planta que já estava, né, desde 1.200 anos antes de Cristo, nas primeiras farmacopeias, né, principalmente chinesa, e aí, se a gente for analisar historicamente também, em vários outros lugares, no Egito, na Índia, e o seu uso de várias formas, né? A Índia geralmente utilizava com leite, né? A gente tem a medicina Ayurveda também, que utilizou também a cannabis medicinal, e o que a gente viu a partir de 1960, né, com o movimento antiproibicionista, o movimento das mães, eu acho que a Fabíola vai trazer melhor essa história, né, de resgate dos efeitos medicinais, e que aquela planta ela tem um efeito medicinal importante e que não há motivo para a gente proibir que não seja o motivo pelo qual se estabeleceu nessa sociedade, né, pela própria discriminação, pelo próprio movimento eugenista, né, de construção da sociedade e de desvalorização, né, uma sociedade branca em detrimento, né, de toda a ancestralidade negra. Então, acho que parte muito daí, né, da gente entender esse processo também. E quando essas mães começam a revalorizar esses conhecimentos ancestrais, buscar pessoas que sabiam produzir esses produtos, né, sabiam manipular, cultivar aquela planta, né, os growers também foram muito importantes nesse processo. A gente vai ver, então, que pessoas que antes não entendiam que aquela planta tinha alto poder medicinal começam a compreender que aquela patologia que ela tem pode ser, sim, tratada com a cannabis. E aí, entrando agora no âmbito da medicina, quais seriam as indicações? Eu diria que quase todas, porque a gente tem a nossa maconha endógena, assim, a gente tem uma maconha dentro do nosso corpo, né, conhecida como a anandamida, né, e dentre outras, né, o sistema endocannabinoide, ele é um sistema que existe no nosso corpo e ele comanda vários outros, né? O sistema nervoso é comandado pelo sistema endocannabinoide.
né? Então, a gente tem vários endocannabinoides, até então desconhecidos, né? E o Rafael Michelin, que é um grande estudioso da década de 60, vivo ainda, trouxe para a gente, né, o isolamento de vários fitocannabinoides, e no momento em que se pega essa composição e compara-se com esses endocannabinoides presentes no nosso organismo, vê que a composição é muito parecida e que eles agem nesse sistema endocannabinoide, e que a pessoa com, por exemplo, inflamações, a gente está inflamado o tempo todo, né? O nosso modo de vida, o próprio estresse gera inflamação, o próprio modo de vida sedentário gera inflamações, o próprio envelhecimento do corpo, né? Então, a gente tem uma deficiência desse sistema endocannabinoide, né? Então, quando a gente supre esse sistema com esses compostos que vêm da planta, a gente está nutrindo esse corpo. Então, mais do que um medicamento, né, é um suplemento. Então, a gente vai suplementar e modular esse sistema. Então, quais seriam as indicações? Todas aquelas relacionadas, então, a inflamações, né? O câncer, por exemplo, né? Ele começa com uma inflamação, né? Então, a gente pode utilizar também como uma terapia na oncologia, a gente pode utilizar também na psiquiatria, por exemplo, para alterações comportamentais, alterações neurológicas de todos os tipos, a grande maioria delas, né? Então, a gente pode usar contra doenças neurodegenerativas, então, a doença de Alzheimer, que tem um equivalente que é a doença síndrome da disfunção cognitiva canina, eu uso muito na clínica, eu tenho uma clínica só de cannabis medicinal. Então, chegam pacientes, principalmente velhinhos, na clínica, e quando a gente utiliza, então a gente consegue perceber, por exemplo, que o animal ele traz um conforto para a família, que era um animal que acordava à noite, latia muito, né, vocalizava. Então, é a mesma coisa que acontece com aquele ser humano que está, então, envelhecendo, né? Esse processo de envelhecimento ele também traz essas alterações, né, de comportamento. Então, dentre outras alterações de comportamento, inflamações, infecções, então ele potencializa a ação de antibióticos, entra no lugar de muitos anti-inflamatórios que têm efeitos deletérios, e a cannabis entra com um efeito não deletério no organismo. E preventivo, né? E preventivo, exatamente. Preventivo, né? A gente pode utilizar também como preventivo, modulando esse sistema, esse endocannabinoidoma, que é o grande sistema que a gente tem, mais do que a gente conhece como sistema endocannabinoide. Então, acho que Isso vem sendo pesquisado, assim, a nível da ciência, você vê como uma área crescente? É uma área crescente. E, assim, interessante que você falou, né? Foi engraçado que no momento da pandemia, que eu vi, assim, um grande avanço, principalmente das lives, né? A respeito do tema, várias associações começaram a surgir também. Acho que foi um movimento desde 2018, eu estava até conversando com a Fabíola, que eu vejo como uma mudança de paradigma e, contraditoriamente, num governo de extrema-direita, né? Então, se a gente for analisar, né, esse processo, a ciência crescendo, e a gente viu, por exemplo, na Universidade de Santa Catarina, né, um professor, né, de medicina veterinária propondo uma pesquisa durante a pandemia com médicos utilizando a cannabis, né, para reduzir os efeitos, né, da pandemia, né, da ansiedade, do Covid, mas como que eles lidavam com essa ansiedade de estar na linha de frente do Covid, né? E, infelizmente, essa pesquisa não conseguiu avançar, mas a gente teve outros avanços também, e hoje a gente tem várias pós-graduações no Brasil falando sobre cannabis medicinal. Então, assim, a ciência está avançando e a gente precisa desse movimento para poder regulamentar mesmo a cannabis, né? Assim como você diz, vem avançando o debate da sociedade civil, né? Que ele é fundamental para chegar nas autoridades, né? A gente tem uma autoridade meio que na defensiva, mesmo grupos progressistas poucos colocam, né, essa questão. Então, assim, essa força social, ela certamente vai fazer avançar a questão. Aí queria perguntar para a Fabíola um pouco desse potencial, né, para redução de danos, para esse tipo de política, e como é que tem sido esse movimento que a gente estava conversando aqui antes, né, das próprias famílias, né, que é colocar um outro perfil de pessoas que hoje está se colocando, né, quer dizer, o uso
recomendo, defendo que seja usada, vejo os resultados, né? Que é diferente, quebra aquele estereótipo do que seria, entre aspas, o maconheiro, né? Que a sociedade que discrimina enxerga, né? Um certo perfil social, geralmente mais jovem, se veste de tal maneira, que fala de tal maneira, que age de tal maneira. Então, isso tem crescido, né? Você estava falando até aqui no Espírito Santo, né? Acho que primeiro agradecer, Vitor, e ao Século Diário. Acho que essa mídia alternativa para a gente é muito importante aqui num estado tão conservador, né, e autoritário nesse campo da discussão das drogas. Então, agradecer muito, né, vocês trazerem essa pauta. Acho que é importante registrar isso. E registrar também que estamos aqui em 3 mulheres. Exatamente. Eu acho que é importante a gente demarcar isso, né? 3 militantes, 3 estudiosas, e isso é inovador, né? Se a gente for pensar um tempo muito recente aqui no estado, a gente catava as pessoas com muita dificuldade para sentar numa mesa, dialogar, produzir alguma coisa, e agora esse movimento vem crescendo, e na esteira do que você está perguntando, Vitor, eu acho que vem crescendo não só no campo acadêmico, como a Emanuele falou, mas é uma pressão da sociedade civil, como sempre, né? A pauta da maconha é uma pauta que deve ser uma pauta da classe trabalhadora. E essa classe trabalhadora ela só vai ser vista e ouvida e percebida nas suas demandas, sobretudo no uso da maconha, a partir das articulações da sociedade civil organizada. A gente tem, né, um movimento mundial, que é a Marcha da Maconha. Então, assim, isso é pioneiro, isso é muito anterior a qualquer legislação, qualquer regulamentação, qualquer pauta da própria ONU, da própria OMS, da própria OPAS, né, da Associação, da Organização Mundial de Saúde, da Pan-Americana de Saúde e das Nações Unidas. Então, é esse movimento da sociedade civil que se organiza e vai trazer isso para pautar o judiciário, o legislativo e o executivo. E aqui no estado tem crescido. A gente tem um grupo que a gente está acompanhando, que tem hoje, que a gente tem um cadastro mínimo lá de pelo menos umas 120 famílias, né, que tem uso, né, seja com a criança, muitos com a questão do autismo, muitos idosos, né, com essas demandas que a Manu colocou anteriormente. E a ideia é de que a gente reforça, isso ainda não é um movimento organizado, mas é um princípio né, há pouquíssimo tempo a gente não conseguia identificar 100 pessoas no estado que usasse. E pessoas que são de diversas procedências culturais, sociais, e que isso é muito interessante, inclusive religioso, né? Um grupo muito grande de pessoas evangélicas que antes sequer poderiam mencionar uma discussão de uso de cannabis, de maconha. Então, a gente identifica aqui um crescimento dessas pessoas contribuindo para isso, e acho importante, sim, o movimento da marcha como um impulsionador e que modificou e vem modificando. Se a gente pegar as grandes marchas, a Marcha de São Paulo, que é a pioneira, inclusive na América Latina, o pelotão de frente é dessas pessoas atualmente, não é desse clássico usuário estigmatizado, né, o maconheiro, né, o vagabundo. Foi, inclusive, fortemente reprimidas em alguns anos, né? Sempre repressões são, muito fortes sempre em São são. Paulo, Foi criminalizada, capital, né? Criminalizada, proibida, exatamente. E aí o STF, importante deixar registrado aqui, porque justamente em outras cidades estão tentando, como a gente falou antes aqui, coagir esse movimento, né? O STF em 2011 já decidiu que a marcha é um movimento legítimo, onde não está fazendo apologia de droga, estão propondo uma mudança legislativa, e isso faz parte do processo democrático. A gente tem esse direito de propor, se a gente não concorda com a legislação, que ela mude. Isso não quer dizer que eu estou mandando você usar alguma coisa. Exatamente. Perfeito. E só para um complemento que você me perguntou sobre a coisa da redução de danos, né? Acho que é importante a gente demarcar essa nomenclatura, redução de danos, né? E a maconha, ela vem na esteira dessa pauta também, né? Do movimento que a gente está chamando de antiproibicionista, ou seja, o que é ser contra a guerra às drogas, contra a proibição. A redução de danos, ela vem como política, como estratégia, como uma dimensão teórico-filosófica e prática, né, de intervenção. E a maconha, ela não só surge no contexto político, de pensar essa política antiproibicionista, mas também como redutora de danos para uso, por exemplo, de uma pessoa que é usuário de crack pesado, né, cotidianamente, a maconha como um interventor importante, né, para reduzir riscos, e minimizar os danos. Então,
E há também uma falsa ideia de que seja redução de danos, porque sempre que acha que é a produção de um consumo, de uma apologia, né, ao uso das drogas. A gente sabe que o conceito ele vem lá nos anos 70, 80, com o avanço da questão do HIV e da AIDS, mas ele migra, né, atualmente muito para esse campo do consumo de drogas consciente, individualizado, responsável, a partir de um cuidado diferenciado no território. Uma pessoa hoje que tem problemas com o uso de drogas, independente qual seja, ele tem direito a acessar um serviço público no Sistema Único de Saúde a partir dessa lógica da redução de danos, do cuidado e liberdade no território, de uma atenção psicossocial diferenciada. Inclusive está na lei, né? Inclusive está na lei, não é de hoje, né? Mas a gente ainda precisa ficar demonstrando e reforçando isso. Para ser aplicado. Para ser aplicado. E como é que está hoje em dia essa questão do acesso aos medicamentos, por exemplo, porque tem sido essa luta das famílias, né? Eu até estive recentemente em São Paulo, e aí foi muito chocante que a gente estava no metrô, né? E um pai com um filho até grande, né? De talvez uns 7 anos, assim, pesado no ombro, né? E ele pedindo dinheiro ali para as pessoas, assim, muito falando, explicando, né? Falando do preconceito, inclusive, mas falando que o filho dele tinha epilepsia e que ele precisava desse remédio, e que ele mostrou o remédio, falou que era cannabis, e falou do preconceito, mas falou que, né, não tem nada a ver, que ele precisava daquilo, estava desempregado e o remédio era caríssimo, né? Então, assim, essa é uma situação que eu acho que tem sido esse desespero, né? Não só com cannabis, são vários medicamentos que não são produzidos aqui, o pessoal tem que entrar na justiça para tentar que o SUS forneça, porque são tratamentos caríssimos que, né, tem o direito à vida, né? Existe o medicamento, ele pode ser acessado, e esse desespero das famílias também, esse amor profundo também, né, pelos seus entes, faz que tenham essa força, né, motora mesmo de ir e procurar, mas nem sempre existe informação também, né? E aí ficam sabendo, por isso que essas articulações são importantes. Eu queria passar para a Litsa também, se os outros quiserem comentar como é que está essa questão. Se a Manu quiser começar, depois eu faço um comentário, também. Então eu posso falar direto. Mas acho que ela talvez vai ter mais bagagem por ser da área da saúde, né? É uma ótima pergunta, Vitor. Assim, é uma pergunta que fazem recorrentemente para mim, assim, como que eu consigo, né? Às vezes a pessoa liga lá na clínica e fala assim, eu quero fazer aquele tratamento, sabe, alternativo, aí fica com medo de falar. Aí eu falo, é com a cannabis, né? Então tá. E assim, existem 3 formas básicas hoje de você conseguir, né, ter acesso à cannabis, né? Então, a primeira delas é você importando, né, o medicamento. O medicamento importado, ele não é um medicamento completo. Para atender às normas legislativas, ele precisa ter uma redução tanto de terpenoides, que são anti-inflamatórios ali, quanto também de THC, o grande vilão da história, né? Que, na verdade, quem é que faz o trabalho ali, está na linha de frente de todo o trabalho. Mas, é assim, o THC. Para entrar no Brasil, precisa ter certas... Até 0,2 de THC. 0,3% de THC é aceitável. É permitido, na verdade, né? Se você tem mais do que 0,3% de THC, então a gente não consegue importar esse medicamento. Só que, na grande maioria das vezes, a gente precisa ter, né, uma porcentagem maior. Né? Então, por exemplo, para felinos, né, gatos, já não é interessante esse uso. Né? Então, eles não se adequam muito bem, o sistema deles não se adequa muito bem a esses óleos importados. E assim, acaba ficando muito limitado e também é um acesso caro, não democrático. Né? E aí você precisa entrar no site da Anvisa, não é dificultoso para quem sabe, tem essa assistência para poder entrar, mas nem todo mundo, nem todas as pessoas, né, pessoas idosas têm dificuldade para poder fazer esse cadastro, para poder conseguir. E muitas das vezes é demorado. Então, uma recorrência que eu tenho também lá na clínica de pessoas que começaram a fazer o uso desse medicamento importado e depois, no meio do tratamento, ficou difícil conseguir. Né?
A segunda maneira de você conseguir é através das associações que têm como objetivo garantir o acesso democrático, né, aos óleos. Então, você tem um valor que ele é mais em conta, né? Então, na farmácia, vamos dizer, né, há 2 anos atrás você encontrava R$ 2.500. Hoje você tem outras produções, aí, outras empresas, então acredito que esse preço vai cair, né? Mas, por exemplo, o Mevatil, né, e outras medicações eram, se você entrasse aí no site, né, no Google, você encontraria mais ou menos esse valor, né? Mas como é que é a relação das associações em relação à produção, ou essas questões? Então, o acesso, então, as associações, o objetivo da associação, né, de garantir esse acesso democrático, justamente porque elas conseguem fazer todo o processo produtivo, desde o cultivo, extração, e aí como que você vai, então, beneficiar essas pessoas e acolher essas pessoas, muitas das vezes com médicos, né, indicados por ela, né, então, e é claro, né, a gente tem diversas associações com diversos focos, né, mas das associações que hoje estão autorizadas, né, judicialmente, elas têm a autorização para cultivo e extração, né? E aí, então, é uma das formas de acesso, né? Além desse medicamento importado, que você consegue, na farmácia, então você consegue entrar em contato com a associação, com um laudo médico, a receita médica, e você consegue adquirir essa medicação. Hoje no Brasil existem mais de 70 associações que atendem, né, o Brasil como um todo. Esse número deve estar muito maior, eu não estou conseguindo acompanhar, mas até então era, assim, da última vez que eu pesquisei. E a outra forma de você conseguir é através do plantio, né, do autocultivo. E aí você conseguindo habeas corpus ou não. Então, muitas pessoas conseguem plantar ou para seus animais, ou então até mesmo para o seu cultivo para os seus familiares. Tem saído decisões para os tutores fazerem o plantio para os animais? Eu ainda não tinha ouvido falar. Existe hoje, né, até o CRMV, ele fala que você precisa de uma autorização judicial, né, você precisa judicializar aquele pedido, né, a gente pode fazer essa solicitação de judicialização, né, mas, assim, você não tem uma lei que regulamente exatamente o animal, né? Como é que porque como assim, é que você o vai habeas corpus ele né? é para proteger a liberdade de alguém que está ameaçado, tendo a liberdade ameaçada. Então, aí, em tese, o paciente seria quem está plantando, que é o tutor, né? Mas aí existe essa discussão no direito. Cabe o habeas corpus para o cultivo para a sua saúde, mas cabe para a saúde do seu animal também? Porque o animal, ele, pela legislação, não é um sujeito de direitos, né? O que é até uma coisa questionável também. Então, tem essa questão. Eu tenho pesquisado sobre isso, mas não sabia se tem saído alguma decisão favorável nesse sentido, se você tiver notícia. Então, a gente teve algumas... Existem judicializações, né? Mas, assim, que foi autorizado, né? Eu desconheço. Mas aí você está falando de como é que é o uso desse autocultivo? É tranquilo para as pessoas usarem? Elas podem usar como chá, como óleo, como... Então, as associações hoje, elas fornecem, e aí, né, é interessante até falar, já entrando na parte também das meninas aqui, né, para você obter o habeas corpus, uma dos pontos é você ter feito o curso do cultivo. E aí muitas pessoas, elas fazem o curso do cultivo para saber exatamente qual a genética da planta que ela vai usar, qual a cepa da planta mais interessante para aquela patologia. E aí, o processo todo de extração do óleo, né? Como que você vai fazer? Qual técnica de extração é melhor? Né? E aí, geralmente, a gente coloca em óleo, né? Por isso que a gente fala do óleo de cannabis, porque o veículo que a gente utiliza é óleo. Pode ser óleo, por exemplo, as associações fornecem muito o MTC, o óleo de coco, né? Já vi óleo de abacate também, que não é contraindicado para animal, a gente não usa muito, mas geralmente é o azeite de oliva ou o MTC, né? Então, e as administrações, elas são por via oral, né? Assim como qualquer medicação. Agora, a gente pode fazer vaporizado também, em alguns locais, né, fora do Brasil tem o vaporizado, que é feito dentro do hospital, a nível hospitalar. E outros estudos também, a gente usa muito tópico,
né? Alguns outros estudos também que eu já vi, até mesmo intratecal, né? Mas assim, isso depende muito. Intratecal Que aí seria na medula. Então, Ah, eu já vi alguns estudos e até mesmo fazendo peritoneal, né? Via peritoneal. Então, com a injeção. E só que são estudos para verificar a viabilidade dessa utilização desse óleo. Mas aí passaria por processos de purificação, então é bem mais complexo. Mas os veículos que a gente mais utiliza, né? As formas de uso e administração mais utilizadas são tópica, né, e a oral. O vaporizado existe, é possível, né, mas a gente precisa ter também um controle, né, de quanto que vai ser administrado ali. Mas também é possível. Claro que cada paciente é um caso, né? Tem sua especificidade, mas quer dizer, é possível também de uma maneira simples produzir esses medicamentos, né? A partir das plantas, sim, dependendo é do caso. possível fazer de forma caseira, inclusive por que isso que é autorizado em alguns casos o autocultivo. Hoje, salvo engano, estamos em uma média de 2.000 autorizações judiciais, então é bastante comparado a alguns anos atrás. E só complementando a fala da Manu, que eu não sei se ela estava sendo específica para a parte do animal, mas no uso humano tem algumas outras vias que também já estão sendo utilizadas e algumas associações até fornecem. Eu já ouvi falar de colírio para glaucoma, o supositório, muito bom para dores da lombar para baixo, né, da parte da cintura para baixo, a ação local pela mucosa, muito mais rápido também o efeito. Então, às vezes a pessoa tem aquela dor que ela não consegue nem levantar da cama, faz uso do supositório canábico, em 10 minutos ela é outra pessoa. E tem outros usos também. A questão do uso vaporizado no Brasil está engatinhando, né? Mas a Anvisa já tem permitido a importação de flores de CBD, então essas flores são usadas de forma vaporizada normalmente, né? Às vezes até inalado no uso fumado mesmo, porque também é um uso que... Aí a diferença, né? O que é vaporização e o que é inalação via fumaça. No fumo, na fumaça, né? Que a pessoa normalmente chama de baseado, você tem a questão da fumaça, então tudo que você queima tem consequência, né, com relação a substâncias tóxicas que são geradas através da queima. Se você fumar orégano, você vai ter também, vai inalar alguma coisa ali que não é saudável. Quando você faz a vaporização, a erva ela vai esquentar até uma quantidade que ela não vai queimar. Então, você vai... É só o suficiente para descarboxilar e soltar aquelas moléculas e você ingerir apenas o uso, de fato, que vai ser benéfico. Então, é uma parte da redução de danos, né? A vaporização. E aí, só complementando uma coisa que eu lembrei quando a Fabíola falou, quando a gente fala redução de danos, parece que a gente está falando só de drogas ilegais. Só que, na verdade, a gente esquece que o álcool é uma droga legal e a gente beber um copo de água entre uma cerveja e outra também é redução de danos. Dormir bem, comer direito. Então, quando a gente fala de redução de danos, às vezes fica muito nesse campo de mas você está incentivando as pessoas a fazer... Não, a gente está incentivando que as pessoas... O próprio nome é bem explicativo, né? Reduzam os danos daquilo que elas vão fazer. Porque proibir não vai fazer com que as pessoas não façam, né? Então, acho que é mais ou menos isso. E sobre o acesso, acho que a Manu foi bem... deu uma explicação bem completa. Acho que é mais ou menos isso mesmo. E aí, só um adendo assim, sobre o uso pelo SUS, que tem essa dificuldade, né? Eu acho que hoje a maior barreira é financeira. Já está um pouco mais barato os medicamentos importados, mas aí tem a questão da receita médica, né? Para você conseguir, como a Manu mesmo falou, ela é uma pessoa que estuda bastante, os médicos que prescrevem também são pessoas que estudam bastante, então a consulta é um pouco cara porque é uma consulta de um especialista. E aí isso é uma barreira também às vezes. Então, tem muito mutirão, tem muita coisa social, mas a demanda é muito grande. Então, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar, para pagar uma consulta, mais um óleo, que não, você vai somando uma coisa com a outra, no final dá uns R$1.000, assim. E não é todo mundo que tem, né, para poder estar acessando. E aí, fazer essa questão via SUS traz para a gente outras reflexões. Por exemplo, a gente vai ficar judicializando para que o SUS pague dinheiro em dólar para medicamento importado e o nosso dinheiro ir para fora, se a gente tem solo, tem capacidade produtiva e tem associações que hoje fornecem o medicamento em solo brasileiro, a gente tem que lutar para que isso seja feito aqui, para que a gente fortaleça a gente, né? E o dinheiro fique aqui, as pessoas trabalhem e não a gente ficar mandando dinheiro para fora, porque aí lá eles fazem superprodução, igual planta milho e soja,
e pega as coisas que não vai vender no varejo, vira óleo e manda para cá, escoa para lá, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar mais E é crítico. interessante amplificar esse olhar no âmbito econômico e tudo mais. Eu lembro até que eu conversei uma vez com um ativista do Uruguai, né, na época que eles estavam no processo, e ele falou que ele era muito crítico, ele achava super restritiva a legislação do E Uruguai. muito. Ele era, Bastante. que é um modelo, é um exemplo, tem uma complexidade de ser um país pequeno no meio de dois países gigantes, enfim, tem várias questões. É isso, é limitado, tantas plantas e tal, e ele achava que não tem que restringir tanto. Você pode ou acessar ou a farmácia, ou o autocultivo, ou a associação, acho que é algo assim, né? Porque aí é estranho também, porque no Uruguai, por exemplo, se você passa desse limite, você pode ir preso. Então, assim, é legalizado, porém não mútil, né? Então fica uma coisa meio esquisita, assim. Eles foram pioneiros, mas já está atrasado comparado a outras políticas. Eu acho importante também dizer que a gente está falando de associações, né? E associações que elas foram criadas num contexto dessas famílias, que na impossibilidade do acesso, na dificuldade do acesso, vamos nos organizar politicamente, juridicamente, legalmente falando, para a gente ter o acesso ao medicamento. Mas não é simples assim também. Elas estão sofrendo processos intensos diariamente de perseguição, de Polícia Federal, constantemente batendo na porta, fechando, tomando todas a estrutura, elas são criminalizadas, né? Então, assim, é uma luta constante também para essas associações e, além disso, nem todo mundo que quer acessar uma associação consegue, porque elas também não dão conta da demanda. Como a questão já começou a se popularizar de uma forma, né? E todo mundo já viu e já está provando os benefícios, né? A olhos nus, não estão nem precisando de muitos artigos científicos, os depoimentos dessas famílias cotidianamente. Você pega um Fantástico que coloca um documentário para falar dessa questão a nível nacional, coisa que uma Rede Globo, sei lá, 15, 10 anos atrás não tratava o tema. Então, isso vai também trazendo a demanda espontânea que a associação não dá conta. A gente tem várias associações com lista de esperas, assim, de meses e de anos, porque não conseguem atender. Então, é importante que a gente paute a discussão para além das associações, e essa discussão tem que vir com política pública no Sistema Único de Saúde. E aí cito a questão do Estado de São Paulo, recentemente, né, em dezembro, que aprovou a lei, né, autorizando esse fornecimento pelo SUS, e aí estadual, mas ainda não tem decreto regulamentando. Então, a lei ela tem um artigo, ela foi vetada também do início ao fim, mas assim, a gente já considera como uma vitória, acho que ter uma Assembleia Legislativa, ter pautado e ter vencido isso e um governador sancionando, e um governador bolsonarista. E por que ele sanciona? Porque ele tem um usuário de cannabis, de óleo de cannabis dentro da casa dele. E ele tem, então, o testemunho de vida para dizer, olha, isso funciona. Olha a contradição, acho que falar de maconha, falar de tanta coisa, né? E aí, nesse ponto, a gente está ganhando na pauta, né? A pauta venceu, importa que está lá. E agora a gente está aguardando, né? Era previsto em janeiro sair a regulamentação. Como o SUS vai fazer? Porque também não é simples, não basta ter o direito, né, legalmente, assim, na lei, o SUS vai ofertar. Como vai fazer? Que oferta é essa? Que oferta é essa? Que indústria que vai vir? Que lobby que vai vir? Porque tinha esse debate também, que eu estava falando dessa perspectiva econômica, você, como a Alissa falou, você pode ter latifúndios, monocultivos, com uso de químicos, de agrotóxicos, ao exemplo do que seria o plantio de eucalipto aqui, que vão ser muito rentáveis, ou que é o cara do Uruguai discutir isso. Você pode ter pequenas cooperativas que vão fortalecer uma economia local, vão fazer girar. Exatamente. Então, assim, esse modelo é outra discussão, e assim, aí a indústria farmacêutica tem uma força incrível de lobby, e isso é uma coisa que tem que ser enfrentada, que é o passo seguinte, né? E a gente vai ver, né, isso acontecer provavelmente conforme a pauta avança. Falando da pauta medicinal, né? Sim. A pauta do uso recreativo, nós vamos falar depois, acho que é outro passo, né? São discussões paralelas, próximas, mas que no nível social, político, o debate é bem diferente. O cannabis medicinal vem avançando por uma série de coisas que nós estamos falando aqui. Mas eu vejo que tudo é político. Exatamente. Tudo é político, né?
a forma como vai vir esse lobby, né? Como a gente estava falando, porque assim, não é só você dar cannabis para a pessoa, mas que cannabis é essa? Uhum. Aí você pensa em todo o sistema produtivo, que solo foi esse que foi plantado, Exatamente. né? Pensando que a cannabis é bioacumuladora, teve pesticida Exatamente, tem nesse pesticida cultivo, ali, porque que tipo aí de isso óleo pode é trazer esse? complicações para o tratamento, porque se é uma Também. questão medicinal, Exatamente. então tem vários olhares, né? E muitas empresas, né, que você fala, tá, mas como é que é o sistema produtivo, em que solo, e até mesmo o trabalho, né? Que tipo de trabalho está sendo produzido ali? Quem são esses trabalhadores que estão fazendo esse óleo? Se eles né? não estão sendo explorados, né? Se O tá impacto tendo- social, O impacto né? Acho que a social. política antiproibicionista que a gente defende, ela vem com uma discussão de reparação mesmo. Não dá só para a gente defender acesso ao óleo, ao medicamento, à Exato. pomada, enfim, seja para o animal, seja para o ser humano, mas sem uma política reparatória, num contexto de proibição que o foco ele é racista na sua base, na sua Constituição. E Exatamente. também numa perspectiva anticapitalista. Eu acho que é importante demarcar isso, né? Porque o proibicionismo ele é útil ao capital. Ele é um dos braços de sustentáculo do capitalismo. Né? Junto com o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas, ele lucra e gera bilhões. Se isso cai, o capitalismo ele perde um sustentáculo importante. Então, a gente não pode perder o foco, né? De falar do uso chamado medicinal, que eu nem concordo, mas enfim, A gente é vai uma entrar outra nisso que eu também tô polêmica, mas janela aberta na cabeça pra falar isso aí. isso é uma pontinha da questão, né? Eu não posso desvincular de um debate político mais amplo, né? Mais como diz no chão da fábrica mesmo, para a gente compreender a quem serve essa política. E a política antiproibicionista também serve ao capital, porque os Estados Unidos, 50 estados, praticamente todos regulamentaram. A indústria da cannabis Israel norte-americana, também tem feito Israel é bilhões, pioneiro, né? inclusive Israel é são pioneiro. os pioneiros na discussão científica, de Científica, produção de exatamente. estudos sobre. Né? Eu morei na Califórnia, né, que eu fui fazer meu doutorado lá para entender, e fui chegando na Califórnia, que é o primeiro estado, né, norte-americano e pioneiro no mundo, que vai regulamentar, você se choca com a indústria. A primeira coisa que eu fiquei chocada de morar na cidade, assim, o que é a indústria da maconha nos Estados Unidos? Eu fui a Denver, no Colorado, que é o primeiro estado, você chega lá, no aeroporto, você tem ofertando o tour da maconha. E eu fui fazer esse tour, e quando você entra no tour da maconha e vai nas fazendas, nas plantações de maconha, e você vai vendo o que aquilo ali gera nos dispensários, no acesso, você fica chocada. Você fala, o que é essa indústria antiproibicionista? Que também serve ao capital. Exatamente. Então, é preciso sempre a gente falar desse uso que é para o meu tratamento, da minha questão de saúde, mas em nenhum momento desarticulado desse pano de fundo que está por trás da porta. Até porque Né? o uso recreativo ele também é medicinal. Ser Que é feliz é preventivo, medicinal. Pra mim como é todo tomar uso um é chá. medicinal. Todo uso é Todo uso terapêutico. é terapêutico. Eu prefiro Toda planta usar medicinal, esse termo isso, até mais do que... terapêutico. Porque, inclusive, o CFM, de uma forma muito ruim, utiliza muito dessa discussão. O que maconha não é medicamento, ou é medicamento até a página 2, como a gente diz, aquilo que é interesse, onde eu tenho um médico prescritor que vai ganhar e uma indústria que financia, mas na página 3 não é mais. Então, assim, essa ideia do uso medicinal ela é muito problemática. É Assim. muito O que é medicinal? E a gente tem que pensar o uso terapêutico, porque o uso recreativo para o lazer, para a diversão, para a sublimação, o ser humano precisa sublimar o seu cotidiano. Isso é histórico desde os homens das cavernas. Eu preciso Essa questão da suspender. ansiedade, né? A ansiedade Preciso uma suspender. epidemia O invisível. Brasil né? é o Diferente quê? de O outros, segundo país mais ansioso do mundo. A última vez que eu consultei essa informação, pelo menos posso estar desatualizada, mas então é uma questão... Um surto coletivo. Um surto grande, coletivo. assim, né? E eu ia perguntar, assim, uma questão interessante que teve uma habilitação lá do Grupo Fênix recentemente no Conselho Estadual de Saúde, aqui do Espírito Santo, acho que foi algo Inovador. novo, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi, como é que está sendo esse debate também com o poder público. Acho que é importante nessa lógica de defender o uso acessível como direito à saúde, e a saúde como uma questão prática, assim, né? Não uma questão abstrata. Porque eu lembro muito do Tiago Fabre, saudoso,
antiproibicionista, colega militante, né, que nos deixou, ele dizia, parece que a saúde pública é uma senhorinha que anda com uma bolsinha pendurada assim, como se fosse um ente, né, mas assim, o que é essa saúde pública que a gente tanto defende, né, em termos práticos no Sistema Único de Saúde? E o Conselho de Saúde, no caso a gente esteve no Conselho Estadual, é uma das instâncias mais importantes no processo democrático, de constituição e formulação e implementação do Sistema Único de Saúde. Representação da sociedade civil e do governo, né? Então, é o órgão máximo de controle social desde a Constituinte, né? Desde a Constituição de 88, e o Conselho é uma das instâncias. A segunda instância são as conferências, né? De saúde e de saúde mental. Então, nós estivemos no Conselho, na primeira reunião ordinária deste ano, em fevereiro, a convite de um conselheiro para pautar esse tema, para que a gente possa, no âmbito do Executivo, começar a discussão para que caminhe para o Legislativo. E a gente tem uma bancada hoje, infelizmente, um pouco mais progressista na Assembleia, assim, de pares que a gente sabe que a gente pode contar, que a gente já está fazendo articulação com 3 deputados estaduais para a gente poder pensar esse caminho que São Paulo fez. Então, estar no Conselho Estadual de Saúde, que historicamente nunca pautou, nunca, né? E o Conselho existe desde os anos 80 e nunca foi pauta. Então, considero inovador. Então, a gente vai na reunião para falar sobre, e agora eles vão criar um GT dentro do Conselho para continuar o diálogo, porque não se esgota. E, paralelo a isso, a gente, enquanto universidade, articulado com os movimentos sociais e com a CAN, que Manu vai falar depois, né, a gente possa pautar o legislativo e, quiçá, o judiciário capixaba também, que é bastante conservador, para discutir. E queria só lembrar, Vitor, assim, desculpa te interromper, o Conselho é a instância importante e esse ano, preciso demarcar, a gente está em ano de conferência. A gente tem a Conferência Nacional de Saúde e a Conferência Nacional de Saúde Mental, que o Lula retomou e vai assumir, porque era para ter acontecido no governo anterior, mas que tudo que não tinha era controle social, né, processo democrático. Então, acho que é importante esses espaços, porque a maconha vai vir como pauta dessas conferências. E sem dúvida, a mudança de governo vai arejar todo esse processo. E esse caso de São Paulo, né, o maior estado do Brasil, ele vai os deputados, por exemplo, daqui vão receber de outra forma, né? É um argumento que você fala, pode São ser Paulo, que seja possível. Então, né, já muda um pouco o patamar do debate. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco agora quais são os principais espaços de discussão, de articulação, de construção em torno dessa pauta aqui, né? A Fabíola falou da Marcha da Maconha, que é um emblemático politicamente, né? Acontece em maio, né? Isso, geralmente em maio. No mundo inteiro e tal. A gente tem, enfim... As associações, como a gente falou, né? Tem a Manu está falando do conselho também, né? Os conselhos profissionais, né? Que é o conselho regional de medicina veterinária, não sei se de medicina tem. Vocês têm um grupo próprio, né, debatendo isso. Então, eu vi essa necessidade de construir, porque eu estava sozinha, né? Me sentia muito, até mesmo, mal vista, assim, né? Como a prescritora da maconha, né? E aí eu senti essa necessidade da gente mesmo, porque a gente tem uma regulamentação para médicos, né? E agora dentistas, mas não temos a regulamentação para a veterinária. Então a gente precisava pautar, precisava levar essa discussão para o CFMV. Algumas tentativas aconteceram, né? Isso em 2018, e sem êxito, né? E aí... No momento, então, 2019, 2020, eu percebi que a gente estava avançando com essa discussão, iriam aparecer vários cursos de formação e até mesmo de pós-graduação em cannabis medicinal. Então, eu pensei, eu acho que agora é o momento de levar aqui para o regional. Então, cheguei no regional e falei com eles, olha, a gente precisa discutir esse tema, né? Até mesmo para a gente construir, né, grades curriculares que tenham esse ensino, porque não adianta nada a gente levar a pauta da cannabis para o SUS se você não tem um médico que saiba prescrever, né? Então aí você fica nesse embate, né? Esse médico, ele sabe prescrever? Como é que ele vai fazer com aquele a paciente que está plantando em casa
e que está fazendo uso da cannabis e que é um paciente polifarmácia e que ele não sabe das interações medicamentosas, né? Como é que ele vai anestesiar aquele paciente que faz uso da cannabis e que a gente sabe que tem vários efeitos ali na anestesia, né? Durante a cirurgia e sem saber, né? O que ele vai poder fazer ali, né? E se não vai intensificar algum fármaco que ele está usando, né? Se não vai dar uma interação agressiva para esse organismo ou não. E aí, então, eu particularmente, né, aí falando da minha experiência, cheguei, então, para o CRMV e numa plenária eu expus, então, toda a minha prática, né, eu tinha medo de falar que eu era prescritora, mas nesse momento eu falei, olha, eu trabalho já com a cannabis há muitos anos, né, isso foi ano passado, e expus, então, essa necessidade da gente discutir o tema. E aí, então, chamei mais 2 estagiárias minhas e a gente formou um grupo com outra representante do CRMV também. E nesse processo, né, a gente viu que outros estados também estavam formando. Isso está acontecendo não só na medicina veterinária, em outros conselhos também. Então, eu vejo que a luta ela tem vários braços, né? São várias mãos. Então, a gente tem as mães aí nesse processo, as pessoas, os pacientes de cannabis medicinal, né? O certo seria falar o paciente de cannabis, né? Não precisa colocar que é medicinal. E a própria universidade ela é muito importante nesse processo, né? A gente levar essas palestras para dentro da universidade, para dentro dos CEAs, né? Para que eles possam também, eu acho que é um movimento também de você, dessa necessidade, né? Dessa carência de ter um formador ali, né? De se falar sobre esse sistema na universidade, né? Tá falando do sistema nervoso, tá falando do cardiovascular, mas cadê Porque o sistema endocannabinoide? é um dos principais sistemas, né? Como é que se não fala disso? Colocar isso na grade curricular, dentro da fisiologia, dentro da imunologia, né? Então, você falou no início que é endocannabinoidoma. Exatamente, ele é mais do que o sistema... Porque a gente tem as várias relações, né? De como que esse sistema ele se organiza e comanda os outros sistemas, né? Então, ele é muito maior do que só um sistema isolado no organismo. Então, o endocannabinoidoma seria essa interação com outros sistemas. Com todos os outros sistemas. Então, e como que ele vai... Nunca tinha ouvido esse termo, legal. Ele é muito maior, né? E aí, quando a gente começa a estudar, você vê que é um mundo... Né? Muda tudo, muda a forma de enxergar, né? Muda a forma de enxergar, assim, e como que a gente não estuda isso, né? E aí eu acho que fica nessa limitação. A gente está avançando muito, né? Se for, é claro que há passos de tartaruga, mas há muito se comparado com pouco tempo atrás, né? Mas o médico, ele tá perdido, né? Então eu vejo, às vezes o médico humano me liga e fala, eu não sei prescrever, né? E aí eu já tive reunião com um médico que falou, me ensina a prescrever. Porque o médico... demanda está batendo na porta. A demanda está batendo na porta. Procurando. Tem sido um movimento que vem do próprio paciente. E o profissional não está preparado. E o paciente pede. Eu vi a entrevista, por favor, prescreva para mim. E o médico humano, né? A gente fala médico humano, porque a gente é veterinário. O médico humano, ele não sabe nem onde que ele vai... Buscar essa informação. Como é que prescreve, como é que eu faço a receita? Teve um médico esses dias que me ligou e falou, você me ensina a fazer essa receita? Porque a paciente está pedindo o remédio e ela quer o remédio da associação, mas eu não sei fazer esse remédio da associação. Aí eu fui apresentar a cartela de medicamentos para ele, explicar um pouco o tipo de dosagem. Aí ele me mandou a foto da receita e falou, é assim que faz? Então, são coisas muito básicas, né? E que o médico não passa nem pela graduação, né? E isso é uma questão também, né? Porque hoje eu fui ao médico, por exemplo, eu cheguei lá, só na sala da recepção tinha 3 pessoas com a malinha e o tablet. Aí eu, representante farmacêutico. Então, eles fazem esse trabalho de educação. Eles chegam no médico e falam, você prescreve assim, é assim que funciona, isso serve pra isso, serve pra aquilo. Não é uma coisa que ele aprende na faculdade. Isso é muito Então, quem arriscado. que faz esse trabalho no nível das associações? A gente tem que pensar isso também. Sim. A educação do médico vai vir de onde, né? Vai ter que vir de política pública. Agora, falando de grupo... complementar, você perguntou desses sujeitos políticos, eu ia né? perguntar do grupo Fênix também,
que é um grupo de estudo, né? Sim, além desse aspecto acadêmico, né, e a gente está nesse âmbito, né, então nossos projetos, Estudo e extensão, né? pesquisa, estudo e extensão, né, mais de 20 anos aí estudando essa questão e atuando na ponta junto aos serviços de saúde mental, levando essa discussão, porque os próprios serviços da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, que lidam com pessoas em uso de drogas, desconhecem toda essa potencialidade. É difícil você encontrar um médico psiquiatra dentro de um CAPS, de um centro de atenção psicossocial, com uma visão ou com uma condição de prescrever. Exato. Né? Então, sendo o lugar, seria o lugar ideal assim, para que isso estivesse acontecendo na política. Então, a gente tem tentado fazer esse trabalho, né? A universidade, acho que ela tem esse papel, não só da pesquisa do ensino, mas, sobretudo, de levar, né, para o cotidiano aí, essas intervenções. Mas quero chamar a atenção para outros sujeitos políticos que me acho que precisam vir para a pauta, que grupos religiosos. Né? A gente tem um histórico do Padre Ticão, que nos deixou recentemente, né, em São Paulo, e que promove cursos de pós-graduação, cursos online, acessíveis, gratuitos, que já capacitou o Brasil inteiro, né, tudo disponível. Na Universidade Federal de São Paulo, né? Importante Vinculado ressaltar. à Unifesp. Então, assim, a gente tem grupos históricos, como o histórico grupo do professor Carline também, em São Paulo, a Universidade de Campinas, no Nordeste, e que, para além da questão da cannabis, né, tem trazido uma discussão também dos psicodélicos, acho que é uma outra pauta importante que vem aí nesse conjunto. Então, acho que essas associações articuladas a grupos religiosos também têm um peso muito grande. Isso é dentro da Igreja Católica. A gente tem mães jardineiras, grupos de mães jardineiras constituídos de outras religiões. Então, assim, e um outro movimento de um sujeito político importante é o movimento cultural, artístico. Né? Não dá para a gente falar de maconha e não falar desse movimento cultural em torno desta substância, né? E Que a marcha da maconha também expressa bastante, né? Geralmente tem muita performance, intervenção. Sim. E assim, falando das associações, a gente tem, no caso, a Associação Ana Flor, Pesquisa, Produção e Amparo, no Caparaó, né? Patrimônio da Penha, região. Saiu até uma reportagem do Século Diário já, algum tempo atrás, da Fernanda Cosemenco, que a gente vai botar aqui também no link da descrição, para quem quiser saber mais. E temos também em construção, mais na Grande Vitória, a CANC. Aí queria que a Manu falasse um pouco de como é que está esse processo, qual que é a proposta dessa associação em construção. Né? Sim, a gente está em vias de construção já há um tempinho, né? Mas eu acredito que agora a gente vai retomar os trabalhos. Eu faço parte da direção e a Fabíola também, né, que está aqui com a gente, também está contribuindo muito com essa discussão. Nós tivemos, desde 2020, muitas reuniões, né? É um processo, está sendo um processo lento, mas de pouquinho em pouquinho a gente está conseguindo ocupar alguns espaços. Já demos algumas palestras, já ocupamos alguns outros espaços, eu acho que a Fabíola pode falar melhor para a gente, né? De apoio mútuo aos pacientes. E o grande objetivo, acho que partimos do princípio antiproibicionista mesmo, acho que é o primeiro princípio, né? E a gente tem vários objetivos, né? Tanto o trabalho de apoio mútuo, tanto o trabalho pedagógico é importante, informativo. Muitas das vezes a pessoa ela tem aquela patologia, mas talvez ela não saiba que ela pode ser tratada com a cannabis. E também para garantir o acesso, né? Então, esse apoio, essa ajuda, né? Essa acolhida daquele paciente e de como que ele pode, então, ter essa garantia desse acesso, essa orientação desse acesso. Né? Então, aquilo que a gente estava falando no início, né? Eu preciso entrar no site do SUS, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir a medicação? Existem médicos que são prescritores, o contato desse médico, fazer esse link, então, do paciente com o médico, né? E, posteriormente, claro, né? Oferecer, então, esse medicamento para o paciente de uma maneira democrática, né? E menos, com um custo bem menor. E algumas associações também trabalham com o fornecimento do óleo
gratuito, né, para pessoas que não têm condições financeiras. Então, isso, uma parcela, né, dessa, eles deixam para atender essa demanda, né? E também a questão do habeas corpus, né? Dessa ajuda de como conseguir esse habeas corpus, essa orientação, né? Criar uma Jurídica, referência, né? né? Porque tudo isso acaba sendo Jurídica. difuso, né? Quem precisa Exatamente. deve ter que fazer várias voltas para conseguir chegar nas pessoas. Acho que o Tanto, pior, né, na questão da E acho medicina, importante como- dizer que é igual a Fabíola falou, a demanda chega de todos os lados. Então, ela que é Chega. veterinária recebe gente perguntando de habeas corpus e perguntando Isso. disso, daquilo, e de Exato. coisa que não é da área dela, ela direciona. Assim como eu que sou Você. advogada, às vezes recebo gente perguntando de coisa que não é minha área e eu direciono. Então, é uma demanda que tem chegado bem forte, assim, e a gente precisa mesmo e expandir. essa associação, acho que o principal aspecto, né, eu acho que é o acesso à informação. Informação O é ouro, né? informativo Acho que informação e educação, consciência da questão. Então, a CANC, se ela se instala como uma pioneira no Estado, como a gente já falou aqui, conservador, né, com muitas questões, inclusive vinculadas ao crime organizado, acho que é importante a gente dizer, não é qualquer coisa falar de drogas nesse Estado, onde o crime organizado, onde tem um precursor passado aí de escuderia Lecoq e tudo mais envolvida. Então, assim, não é um solo tão amigável para a gente falar. Então, uma associação desse porte, ainda que a gente não produza o medicamento de primeira mão e que isso vai demorar um tempo, mas é uma associação onde reunir e condensar isso e as pessoas poderem ter acesso à informação de qualidade, verídica, sem fake news, sem cortina de fumaça, né? Pessoal, tá muito interessante o papo, mas chegando aqui ao fim dos horários, essa conversa vai seguir, né? Não só entre nós aqui depois, mas assim, o jornal acompanha essas questões, né? Outros repórteres também, então, tendo novidades, né? O pessoal pode acompanhar lá, lembrando que seculodiario.com.br tem notícias todo dia relacionadas aí ao Espírito Santo e as repercussões também nacionais aqui. Então, muito obrigado a Lidsa Aoni, Emanuele de Oliveira e Silva, Fabíola Leal. Essa foi mais uma entrevista do século. A produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer e do estúdio 42B. Então, lembrando também para a galera aí se inscrever nos canais, seja canal de podcast, YouTube, curtir, comentar, compartilhar, fortalecer a mídia independente. Então é isso, estaremos de volta em breve. Obrigado. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, pessoal, pelo espaço.